Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? A graça e a paz de Cristo inunda o nosso coração. Assim seja. Nós estamos vivendo momentos muito oportunos. E aqueles que têm o privilégio de conhecer a palavra, estão ganhando muito. O mundo se encontra envolto a muitos enganos. O Marcelo falou aqui, né? O nosso Rio de Janeiro aqui se encontra em festa, né? Comemorando algo que não tem que se comemorar nada, né? Nós estamos à porta da volta de Cristo Jesus. Os acontecimentos estão aí. A gente vai ver daqui a pouquinho. E precisamos estar prontos, gente. O mundo está sendo distraído. As pessoas estão sendo distraídas para o momento que está por vir. E quando vier, não vão perceber. Jesus foi bem enfático falando o seguinte: que a volta dele seria como na época de quem? Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que a porta o quê? Não é diferente hoje. Comem, bebem, casam, vão-se casamento, festejam. E festejam muito, até que a porta da graça faz o quê? Se fecha. E quando a porta da graça se fechar, não terão mais oportunidade. A oportunidade é hoje. Vamos nesse momento orar? Vamos sim. Depois a gente vai ver um vídeo aqui, tá? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, santificado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui. O Senhor me dá o privilégio de estar aqui, administrando a sua palavra, que para mim é uma honra. Amém. O Senhor sabe o quanto eu sou pecador, Pai. Eu não mereço estar aqui. Mas, se assim o Senhor me chamou, eis-me aqui, Senhor. E nós agradecemos porque estamos aqui todos juntos para ouvir a tua palavra, Senhor. Amém. Porque desde o momento que nós abrimos a tua palavra, é o Senhor falando conosco. Muito obrigado, Senhor. Toma cada família em tuas mãos. Proteja-os, guarde, livre do mal. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiz questão de colocar esse vídeo para que os irmãos vão ver dizer depois, mas essa mensagem que o irmão Alex vai trazer é uma mensagem muito alarmista, né? Muito alarme. Não é bem assim. Então não vamos ver se não é bem assim o que vai ser pregado. Então vamos ter alguns minutos de um vídeo. E não é uma retrospectiva do ano inteiro. É uma retrospectiva de 3 meses. E vocês vão ver se o mundo não está distraído. Vocês vão ver se as pessoas aí fora têm motivo de se comemorar. Marcelo, pode colocar o vídeo, por favor. Você acha que o livro sagrado está brincando? Que suas palavras não passam de um mero conto e estão ultrapassadas? Matou mais de 50 mil pessoas na Síria e Turquia. E sismólogos alertam sobre um aumento significativo de eventos sísmicos daqui para frente. A OMS acompanha com preocupação o surto de um vírus com taxa de letalidade de até 88% no futuro da sua alma. Você pode até não acreditar em Deus ou na Bíblia, mas não pode evitar de cumprir uma a uma das profecias que apontam para o fim. Põe a tua vida em ordem. As coisas estão acontecendo. Jesus está voltando. Amém. E o povo se encontra distraído. Nesses 3 meses, tudo isso está acontecendo. O povo se encontra em meio às festas, a bebedeira, a bagunça.
O povo lá fora está distraído, mas infelizmente também um pouco aqui dentro. E nós temos que ficarmos apercebidos das coisas que estão acontecendo. E o título da mensagem de hoje, pode colocar, Marcelo, para mim? Os sinais se mostram cada vez mais. A grande questão é: vamos estar preparados ou vamos estar desapercebidos? As coisas estão se evoluindo, e hoje nós vamos ver na Bíblia Sagrada 3 sinais, né? Vamos estudar um pouquinho aqui nesse momento, que fala da breve volta de Jesus Cristo. E vamos ver se esses sinais estão acontecendo. Eu creio que sim. E nós precisamos, irmãos, tomar uma posição. A grande questão é não só saber do que está acontecendo, mas tomar uma posição. O que adianta saber do que está acontecendo se não tomar o quê? Um posicionamento. Tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo. Que o mundo aí fora está piorando cada vez mais, para nós não é o quê? Surpresa. Eu estava falando com o Marcelo, eu estava conversando aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz o seguinte: e será pregado o quê? Esse evangelho do reino. Do reino, a todo mundo, a toda a nação, tribo, livre, povo, a todo mundo. Para quê? Em testemunho a todas as nações. Não é para todas as nações aceitar Jesus Cristo, irmãos. É para testemunho. Essas pessoas que estão aí fora já ouviram falar de Cristo, mas elas não estão querendo tomar a posição de Jesus Cristo. Mas elas já ouviram. O que nós estamos fazendo, levando o Evangelho, é testemunhando, como Noé fez. E é interessante, irmãos, que naquela época o mundo era habitado. Essa visão, talvez, que você possa ter, que na época de Noé era só um pouquinho de gente ali, o mundo inteiro era habitado naquela época. As pessoas viviam 1000 anos. Quantos anos tem o nosso estado? Quantos anos tem o nosso país? Nosso país tem 1000 anos? 500 anos. 500 e pouco. 523. É? E o ser humano naquela época vivia quantos anos? Verdade. 1000 anos. O mundo todo era habitado. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Não tem uma proporção, né? 8 pessoas. Eu já escutei em uma palestra de cientistas adventistas. Naquele período, naquela época, existia no planeta Terra 15 bilhões de seres humanos. Pelo cálculo de vida de cada um deles. Eles viviam muito, tinham filhos com 500, 600, 700 anos. Era muita gente, não é? Bastante. Quase o dobro. Não existia esse mar que hoje existe. Irmãos, a gente fala assim, misericórdia. 8 pessoas. 8 pessoas. Nós somos hoje 8 bilhões. E quantos querem tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo? E nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós vamos ver agora os sinais da natureza. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar também nessa noite com o livro Eventos Finais. É um livro até que nós estamos pensando, depois de acabar o livro Reavivamento, né, Marcelo? Sim. Trabalhar com esse livro de novo, Eventos Finais. Seria muito bom. Seria muito bom. Nós vamos ver alguns pedacinhos do livro Eventos Finais, baseado aqui na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Estão com a sua Bíblia aí? Então vamos falar um pouquinho sobre os sinais que se mostram cada vez mais. Sinais no mundo social. Vamos lá para Lucas, capítulo 21, versículo 9 e 10. Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 9 e 10. Amém? Amém. Lemos assim. 21, 9 e 10. Quando os ouvires de quê? Falar de guerras. Falar de guerra e revoluções. Não vos o quê? Assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim Não será logo. não será logo.
Então essas ameaças, essas guerras que estão acontecendo, que nós estamos vendo, ela não vai acabar numa explosão de bombas atômicas de países para países. É necessário que isso aconteça. Versículo 10, vou mostrar aqui. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra o quê? Reino contra reino. Isso tem acontecido? Isso está aqui. Isso é bíblico. Isso está acontecendo. E aqui, irmãos, livro Eventos Finais diz uma coisa interessante. Ó. Na página 9 e 16. Nas últimas cenas da história terrestre, a guerra vai o quê? Predominará. A guerra vai predominar. Alguns estudiosos, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, falaram o seguinte: a Rússia, ela não tem condições financeiras de manter muito tempo o quê? Essa guerra. Eles estão enganados. Porque essa guerra tem mais de um ano. E está se evoluindo. Está tomando uma proporção muito grande, irmãos. E aqui, irmão White diz o seguinte: no final dos tempos, a guerra vai predominar. O mundo está agitado com o quê? Com o espírito de guerra, irmãos. Hoje, em nosso estado, nós temos guerra do narcotráfico, né? da polícia, com o tráfico. Essas coisas não acabam? Não. Não adianta. Quanto mais se prende, quanto mais se mata, quanto mais levanta pessoas para tomar um partido ou de outro. Fala, Marcelo. As nações estão se armando até os dentes. Sim. Até o Japão, os países que não investiam, estão investindo cada vez mais. Hoje nós temos países, né? A China está fundida pelo fio. Sim, o que mostramos aqui. E parece que o povo está desapercebido com isso. E nem orar em prol disso, o povo ora. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados com nossos afazeres. E estamos completamente distraídos das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque uma grande crise econômica vai acontecer. E aqui é o seguinte: as relações tensas e inquietas entre as nações exigem cuidado. O mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. E essa crise estupenda, quando acontecer, ela vai chegar até onde? Até nós. Mas, irmão Alex, eu sou servo do Deus Altíssimo. Deus não vai permitir que eu passe por isso. Aonde está escrito isso, irmãos? Vendo. Uma vez eu estava estudando com uma pastora de uma denominação. Ela estava falando sobre o tempo de angústia. Ela falou que, bom, irmão Alex, que quando essas coisas começarem a acontecer, a igreja do Senhor será arrebatada e nós iremos gozar com o Senhor na eternidade. E o mundo aqui passará por 7 anos de turbulência. E a pergunta que eu fiz para ela é o seguinte: me mostre isso na Bíblia. Me mostre isso que a senhora acabou de falar na Bíblia. Onde está escrito isso? A senhora foi doutrinada a entender isso. Porque isso não está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não tem isso. Da onde vocês tiraram isso? Eu estudei com ela Apocalipse. Amém. E ela tomou a posição de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dela. E hoje ela é adventista 7º dia. Uma grande amiga minha. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Alex, essa doutrina é tão diabólica. Você imagine, se todos os fiéis da terra for arrebatados, quem vai pregar o evangelho aqui no mundo? Só vai ficar infiel e ímpio. Como é que vai ser? Não existe isso, irmãos. É agora. A oportunidade é agora. As coisas estão se avolumando na nossa frente. Uma crise estupenda. Mas esses sinais que nós estamos vendo, ele tem crescido a cada dia mais. O século XX, ele ficou conhecido como o século da violência. Por que o século da violência, irmão Alex? O que aconteceu no século XX? Tivemos o quê? Duas guerras mundiais. Se eu não me engano, foi em 1914 a 18, a primeira, e a outra foi de 39 a 45. Se eu não me engano, se eu estiver errado. Eu acho que foi isso mesmo. Foram gastos em recursos, irmãos, eu estava pesquisando sobre isso, quase 3 trilhões de dólares naquela época. 80 milhões de pessoas morreram nessas duas guerras. Não é muita gente? 80 milhões de pessoas. A guerra é para isso, irmãos.
A guerra não é só para medição de força, mas é também para sacrifícios o quê? Humanos. Porque os grandes generais, eles estão onde? Eles estão em outro lugar. E os soldados estão ali o quê? De frente, se destruindo. É isso que o diabo quer. Então, o século passado, o século da violência. E esse século, irmãos, que eu acredito verdadeiramente que não vai passar. Eu creio verdadeiramente que não teremos 2101. Eu creio que Jesus Cristo está à porta de voltar. Amém. Mas dentro desse sinal social, além de guerra, rumores de guerras, tem outros sinais também. 2 Timóteo 3, 1, 4. Dentro desse sinal social, além das guerras, o que acontece? Vamos lá? Olha que coisa. 2 Timóteo, você conhece também essa passagem. Capítulo 3, versículo 1 a 4. Os males da corrupção nos últimos quê? Nos últimos dias. Como o ser humano vai estar? Aí está, irmãos. Como o ser humano se encontra hoje. Sabe, porém, isto? Que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Difícil é difícil, né? O que é difícil? É árduo, é grave, é você fazer muito esforço. Pois os homens serão como? Egoístas, vamos lá. Avarentos, jactanciosos, são orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a quem? Aos pais. Ingratos e o quê? Irreverentes. Desafeiçoados, quer dizer, não tem afeição nenhuma. São implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos de quem? Do bem. Irmãos, quem é o bem? Deus. Deus é bom, como nós cantamos aqui. Inimigos de Deus, traidores, atrevidos, infatuados, as pessoas que se acham melhor do que as outras, são superiores. Tem muitas pessoas que são infatuados. Mais amigo do que? Dos prazeres. Que é amigo de quê? De Deus. Quando você acordou hoje, talvez foi na padaria comprar um pão, se deparou com o que hoje na rua? Com festas, não é? Pessoas que viraram o quê? À noite aonde? Nas festas. Eu fui ali do outro lado comprar uma verdura, uma fruta, eu encontrei aquela rua Aurélio ao Porto, né? Aquela rua ali, nem para o carnaval fecha mais, mas fechou hoje. Botaram lá um palanque não, uma lona branca, já estava ali as estátuas, né? São Jorge, e as pessoas comendo e bebendo. E eu vi uma coisa bem interessante. Eu vi pessoas católicas ali, com pessoas espíritas, pessoas com roupa toda branca, e outros católicos ali celebrando, né? Juntos. A mesma coisa. Festa daqui, eu e Marcelo viemos lá de Marechal, vimos vários lugares fechados, ruas fechadas, porque as festas elas continuam. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irmãos. Esse é o mal da corrupção humana. E olha o que diz aqui, eventos finais. Sobre esse sinal, tempo de perplexidade se acham diante de nós. A perversidade e crueldade dos seres humanos alcançarão tal magnitude que Deus se revelará em sua o quê? Majestade. Quando a taça da iniquidade se encher, Deus ele toma uma posição. Porque existe um limite, irmãos. Não vai você e eu imaginar que não tem um limite. Não, existe um limite. Quando o homem chegar a esse limite, Deus ele toma uma posição. Hoje, Deus já está tomando uma posição. Deus ele está vendo aqueles que estão se posicionando ao lado dele e aqueles que não estão se posicionando o quê? Do lado dele. Mas cedo ou mais tarde, você crendo ou não, tomando uma posição ou não, o juízo de Deus virá. E Apocalipse diz que a ira do Senhor é sem mistura. Chegará um período da história humana que os seres humanos vão orar e não serão consolados. Vão de mar a mar, de terra a terra, procurando
alguém que fale do amor de Cristo Jesus e não acharão. O tempo é hoje. As pessoas, irmãos, elas veem uma cena de tragédia, de crueldade na televisão, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado, né? Aquela escola de crianças. Depois foram outras tentativas, ficaram perplexas. Mas isso muda as pessoas em quê? Em nada. As pessoas, elas esquecem. Alex, você falou algo muito interessante. Esse vídeo que você passou, que aconteceu no início do ano, a gente está no mês 4, né? Já tinha esquecido de quase tudo que aconteceu. As pessoas esquecem. Não estão se importando. E aqui Marcelo diz o seguinte, ó. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite. Em outras palavras, quando chegar ao seu limite, aqueles que adentraram, aqueles que tomaram uma posição, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, viveram uma vida reta, a justiça de Cristo foi imputada nessas pessoas, elas entraram. E as outras pessoas que não entraram, elas vão sofrer as consequências. Não é porque Deus é um Deus mau, mas Ele tem que dar um fim no pecado. E aqui diz, em toda a multidão, em tudo que está acontecendo ao nosso redor, anjos do quê? Ímpios estão em operação insistindo com as pessoas para que cometam o quê? Atos de violência. As pessoas estão querendo entender por que um ser humano ele entra numa escola e com uma machada começa a dar machadada em crianças inocentes, sem motivo nenhum. As pessoas estão querendo entender muitas coisas, só que as pessoas estão abaixando a guarda. E esses demônios que são reais, nós não podemos ver, glória ao Senhor por isso. Amém. Mas eles são reais, eles estão aí, eles estão insistindo com as pessoas para que elas cometam um ato de quê? Violência. De violência. E para que essas pessoas, para que esses anjos não possam fazer parte da minha vida, da sua vida, nós temos que estar com quem, irmãos? Com Cristo Jesus. Se nós não tivermos com Cristo Jesus, eles vêm. Mas, irmão Alex, eu não convidei eles. Eles não estão nem aí se você convidou ou não. Desde o momento que você não está com Cristo Jesus, eles vêm. Eles vão fazer o que tem que ser feito. Nós estamos vendo uma sociedade em ruínas, irmãos. As pessoas impacientes. O amor parece que já foi para o ralo, desculpa a expressão, há muito tempo. Ninguém se importando com mais nada. Olha o sinal no mundo social. Olha as coisas que estão acontecendo, irmãos. E as pessoas não estão prestando atenção. Jesus Cristo está de braços abertos, estendendo as poderosas mãos dele, mas as pessoas não querem, irmãos. Porque para andar com Cristo Jesus, necessita o quê? De renúncia. Essa semana eu tive umas pessoas que foram visitar lá em casa, né? A família da minha esposa. Irmãos, eu já falei isso aqui no púlpito. Quando me chamam para falar alguma coisa, eu não falo nada, eu não entro em assunto. Mas se me chamar para falar, eu falo tudo. Porque eu não posso perder tempo. O meu concunhado, ele falou o seguinte, a minha cunhada falou o seguinte, Alex, fala para ele que ele falou que tem Jesus Cristo no coração. Eu falei, olha, você entende que você tem Jesus no coração. Ter Jesus no coração é viver uma vida de quê? De renúncia. Dizer que Jesus Cristo está no meu coração é fácil. Todo mundo fala. É ou não é? Mas viver uma vida de renúncia é outra coisa. Você tem que ter um compromisso com o Senhor. Imagina você entra num relacionamento com uma menina, ou uma menina com um menino, mas eles falam, olha, nós estamos vivendo um relacionamento, mas nós não temos um compromisso um com o outro. Nós vamos nos casar, mas eu não vou ter um compromisso de ser só seu esposo, ou você só sua esposa. Você aceitaria um compromisso desse? Então, as pessoas que dizem que tem Cristo no coração, mas não tem um compromisso com ele, na verdade não tem Cristo. Está sendo enganado. Ele está uma vida toda sendo enganado. Falei, é compromisso, meu amigo. Se você não tem um compromisso, você não tem nada. E algumas pessoas dizem, mas andar com Jesus Cristo é difícil, porque Jesus Cristo, ele deseja que você renuncie às coisas. Jesus Cristo, ele deseja que você renuncie às coisas que te fazem o quê? Mal. E aos teus olhos parece que são boas, mas não são.
E aqui diz, essa página aqui é a página de sinais para 13:16. Sinais no mundo natural. Nós vemos aqui que Jesus Cristo nos mostrou sinais. No mundo social, como é que está? As coisas estão de mal o quê? A pior. As coisas estão de mal a pior. As coisas não vão melhorar. Né? Eu já falei aqui, existem mensagens que se eu começar a pregar, talvez as pessoas vão dizer assim, ligue para o pastor, Alex não pode mais pregar. A Marcelo sabe, né? Das coisas que eu já penso, a minha colocação de muitas coisas, irmãos. Eu aprendi, eu vi muitas coisas. Estudando a palavra de Deus, não é coisa fora da Bíblia, nem espírito de profecia, mas coisas que não nos falaram. Nós precisamos nos preparar. Até falei aqui que eu fiz uma mensagem numa igreja adventista, onde ao término da pregação, irmãos, ninguém foi falar comigo, quase ninguém foi falar comigo na porta. Algumas pessoas passavam, viravam as costas, as outras pessoas não vieram falar comigo. E o título da mensagem é Não Ameis o Mundo. Eu abri um leque ali, irmãos. Porque eu creio verdadeiramente, irmãos, que Jesus está voltando. Amém. E nós que somos adventistas somos atalaias para este mundo que se encontra em trevas. Sim ou não? Sim. Eu entendi, eu compreendi isso. Somos portadores de luzes. Temos conhecimento, temos muito conhecimento. Deus deu para essa igreja muito conhecimento. E nós estamos fazendo o que com o conhecimento que nós temos? Nos distraindo com as coisas lá fora, irmãos? A verdade tem que ser pregada. Nós não podemos omitir o quê? A verdade. Porque isso será cobrado de nós. Então eu falei, misericórdia, Senhor. Essas são as mensagens que o Senhor chama para pregar. Porque a mensagem tem que incomodar, irmãos, o nosso coração. Os líderes religiosos, eles estão falando coisas que vocês querem ouvir. Que você saia flutuando nas nuvens quando sai da igreja. Não, irmãos. Você tem que sair pensativo. Colocar a sua vida em ordem. A mensagem tem que ali bater profundamente no seu coração. Machucar ali você, de você entender. Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que largar a vida miserável que eu estou vivendo. Porque essa vida miserável que eu estou vivendo vai acabar comigo. É isso que nós estamos vivendo, irmãos. Então as mensagens são mensagens de urgência. A gente não tem que se omitir. E aqui é mais um sinal. No mundo natural. Você lembra o que nós vimos aqui agora no vídeo? Os terremotos? Então no mundo natural também está acontecendo o quê? Sim. Coisas. E você está vendo, mas ainda bem que aqui nós estamos protegidos, né? Rio de Janeiro não tem terremoto, não tem nada. Mas irmãos, olha o que diz aqui. Eu achei bem interessante isso aqui. A crosta terrestre será o quê? Dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos na entrega da Terra. Não fique você desapercebido que pode acontecer terremoto no Rio de Janeiro. A qualquer momento, irmãos. Haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve antes. Estão dizendo, irmão? Oi. Estão dizendo que as 10 placas tectônicas vai ter que se unir para não ter fuso horário. Eles estão dizendo muitas coisas, irmãos, irmã, mas eles não sabem de nada. Através de incêndios, inundações, nós vimos isso no vídeo, e muitas, e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por terra, serão transmitidas as verdades do Senhor. A advertência é que o Espírito de Deus não agirá para sempre com o quê? Muitas pessoas estão acreditando, Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas Ele também é justiça. Em outras palavras, fogo consumidor. Você acha que aos olhos do Senhor Ele está satisfeito de olhar para essa terra e ver o que Ele está vendo? Nós só conseguimos ver aquilo que está acontecendo aqui nessa igreja nesse momento. Mas você imagina o que Deus está vendo agora? Deus está vendo agora crianças sendo raptadas para serem vendidas, para serem abusadas sexualmente. Sim ou não? Deus está vendo nesse momento sacrifícios humanos, suicídios, tragédias, adultérios, todos os tipos de violência. Deus está vendo filhos que um dia comeram com Ele, agora está lá fora comendo lavagem de corpo. Deus está vendo violência, agressão. Você acha que Ele não quer dar um fim nisso? Deus está vendo um sorriso no rosto de Satanás. Satanás ele não pode atingir Deus, irmãos. Ele perdeu em tudo.
Mas a forma que ele tem para atingir Deus é o quê? É tocando em quem? Na coroa da criação dele. Nós, os seres humanos. Cada ser humano que ele toca, que ele machuca, fere quem? O nosso Pai. E Deus, irmãos, não aguenta mais ver isso. E isso vai ter um fim. Aqui diz: a advertência é que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os seres humanos. Você e eu, nós estamos tendo a oportunidade de, a partir de hoje, consertar a nossa vida. Porque o que nós estamos pregando aqui, nesse momento, tem anjos relatando tudo, ao seu favor ou contra. Contra é se você tomar uma posição contrária. Porque naquele dia você não vai dizer: mas irmão, mas Senhor, ninguém me avisou isso. Não, você sabia, está registrado. Está registrado. Por isso que é para testemunho. Epidemias arrebatarão milhares o quê? De vidas. Tivemos uma pandemia, né? Que ninguém dava nada, né? Estava lá embaixo, lá do outro lado do país, pessoas que morreram lá, que ficam por lá mesmo, mas chegou até o nosso país, não é? Chegou até o nosso estado, chegou até o nosso bairro e chegou até a nossa casa. Sim ou não? A minha casa chegou, né? E eu quase morri, né? E Deus me curou, né? Amém. Operou em mim um milagre. Foi um milagre mesmo. Então, assim, irmãos, está aí, epidemias. E eu tenho um livro, né, chamado Resgatado do Mundo das Trevas, onde Gabriel esteve. É um adventista do sétimo dia. Ele relata, né, o seu testemunho, está na internet para todo mundo ver, que essas epidemias, elas são feitas, criadas, vamos dizer assim, em laboratórios subterrâneos, vamos dizer assim, escondido aos olhos dos seres humanos. De tão séria que é. Né? E quem cria essas epidemias? Ele fala que é uma espécie de anjo chamado os opressores, que até hoje o Criador não permitiu que eles fizessem nada. Mas no final dos tempos, já preguei sobre isso, eles serão soltos. Existem duas classes trabalhando com os seres humanos, chamadas espíritos amigos, que trabalham com o espiritismo, imortalidade da alma e outras coisas mais para enganar as pessoas. Eu não sei se na sua igreja, pergunte para o seu pastor: pastor, quando uma pessoa morre, ela sendo da igreja, ela vai para onde? Se ele falar, vai para o seio de Abraão, ou foi para o céu, esse pastor não está pregando a verdade, porque isso não é bíblico. Porque quando a pessoa morre, ela se encontra onde? Dormindo, no pó da terra. Então, essa doutrina da imortalidade da alma vem dessa primeira classe de anjos, chamados espíritos amigos. É uma classe, eles não se misturam. E a segunda classe é que está conosco, infelizmente, conosco não, aí fora, trazendo todo tipo de ruína, dividindo famílias, destruindo lares, guerra, todo esse tipo de maldade, perversidade que nós assistimos a cada dia, são eles. Mas essas epidemias são os opressores. Esse livro aqui, da nossa casa publicadora, é livro da nossa igreja, Viagem ao Sobrenatural, de Roger Moreira. Você já leu esse livro? Fala sobre esses três tipos de anjos. Ele esteve lá dentro. Ele viu. Tem mais um livro que fala sobre isso. São exércitos divididos em 3 grupos para destruir quem? Seres humanos. E vai vir mais epidemias, pandemias. As coisas vão acontecer. As coisas vão se arrumar. Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que quando Jesus viesse, acharia o quê? Fé na terra? A fé na terra seria o quê? Um caso muito quê? Escasso, de poucas pessoas. E aqui fala: epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigo por todos os lados, também atuações o quê? Satânicas por todos os lados. Dá para imaginar isso? Olha a guerra, irmãos. O coração dos seres humanos estão desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.
estava vendo a reportagem e vimos claramente aquela tragédia daquele louco, daquele endemoniado que adentrou numa escola e fez isso, né? E as pessoas que chegaram ali antes dos policiais desmaiando isso. O coração humano está desmaiando de terror. E eu me lembrei dessa passagem aqui. O coração do ser humano desmaiará de tanto terror. Eu até vi um áudio de um policial, ele falando assim, chorando, ele falou assim: eu passei pela escola, era só eu voltar um pouquinho antes. Mas Satanás, ele trabalha, irmãos. Satanás, ele trabalha. Precisamos orar. Precisamos buscar a face do Senhor, irmãos. Só Deus para nos guardar, irmãos. Os sinais estão acontecendo 24 horas, mas muitas das vezes nós estamos presos no nosso mundinho, só olhando aquilo, só observando os nossos problemas. E às vezes nas nossas orações nem oramos pelas pessoas aí fora que a gente nem conhece, nem intercedemos. O inimigo não está brincando de ser inimigo, o coração do ser humano estão desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mais coisas vão vir. O que foi mostrado aqui em 6 minutos não foi uma retrospectiva do ano inteiro, foram 3 meses só. E nós estamos vendo muita coisa já que aconteceu no mês de abril. E qual é o nosso posicionamento? Irmão Alex, sempre aconteceu isso. Não sei que sempre aconteceu isso. Mas você não está vendo que você está se evoluindo? Você não está vendo que as pessoas elas se tornaram mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus? Você não está vendo isso? Você não está vendo que hoje em dia para pregar o Evangelho não está difícil, Marcelo? Está difícil ou não está, irmãos? Aqueles que estão saindo a pregar o Evangelho, está difícil ou não está? As pessoas não estão dando oportunidade para Jesus. O coração está obscuro. Você prega, você fala, você ensina, você fala. Eu falei com a minha esposa assim, quando as pessoas foram embora: Adriana, deixa eu entender uma coisa. O meu cunhado, Jailson, ele está uma vida conosco. Uma vida. A esposa dele já tem mais de 30 anos na igreja. E ele não tomou posição nenhuma. Ele nos acompanha, ele vai na igreja, mas ele não toma posição nenhuma. Se ele está assim, imagina as pessoas lá fora. Para testemunho. Para testemunho. Agora eu estou entendendo isso. O Evangelho é para testemunho. Eu também, Alex. Para testemunho. O Espírito de Profecia diz que Deus olhará com ternura para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo. E não é o caso da maioria das pessoas. As pessoas sabem e não tomam posicionamento nenhum. Muitas das vezes a gente entende: não, mas tem que ir lá e insistir. Eu não faço mais isso. Eu sacudo a poeira da minha sandália e sigo em frente. O último sinal. Sinais no mundo o quê? Religioso. Religioso. Vamos lá? Para Mateus, capítulo 4, 5, 11, 24. Vamos ver aqui que é interessante, né? Mateus, capítulo 24, versículo 4. Vamos aqui acompanhar. 4 e 5. E ele lhes respondeu, Jesus falando, né? Vede que ninguém vos o quê? Engane. Porque virão muitos em quê? Em meu nome. Eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Aqui não é só pessoas que colocam um manto branco, deixa a barba crescer, o cabelo longo, dizendo: eu sou Cristo. Irmãos, você acha que o diabo realmente é burro? Isso aí já passou. Você acha que ele é burro? Muitos que virão o meu nome dizendo: eu sou Cristo, são líderes religiosos, são pastores, são templos abertos. E não estão pregando a verdade, e o povo não sabe de nada.
Um povo que está na igreja e não sabe manusear a Bíblia, não conhece nada de Bíblia, estão sendo enganados, irmãos. Isso é claro. Muitos virão em meu nome. Hoje em dia você abre a internet e vê como as instituições, igrejas espalhadas nesse Brasil todo, elas se encontram, irmão. Chega a ser chacota de ver algumas coisas. Mas membros, irmãos, que não sabem de nada, não estão entendendo. Eu estava conversando com um rapaz, eu falei para ele, a mesma coisa. Eu falei, da onde que você tirou que haverá um arrebatamento secreto e você vai ter 7 anos de oportunidade se você agora não subir? Da onde você tirou isso? Que os carros vão ficar desgovernados porque não vai ter ninguém dirigindo. Da onde você tirou isso? Aí um colega meu me deu um filme, eu me vi, Alex, vê esse filme. Viram? Esse título, né? Esqueci até o nome do título, que mostrava que as pessoas eram arrebatadas, né? Um filme que fez até sucesso, as pessoas subiam. Eu falei, não vou nem ver isso, rapaz, isso aqui é mentira. Da onde você tirou isso? Da onde? O que estão te ensinando? Isso, deixados para trás. 7 anos. Aí o anticristo, da onde vocês tiraram isso? Da novela da Record? É isso mesmo? Cadê a base bíblica? Eu falei, isso é mentira. Eu peguei aquilo com ele. Ele fez assim, eu não sabia disso. Eu falei, mas agora você sabe. E se você não tomar posição nenhuma, está registrado. O anjo acabou de montar que você sabe. Agora é você e Deus. E é assim mesmo. E as danças hoje nos templos, hein, Alex? Não. As danças nem se falam. As músicas hoje. Quase o mesmo Eu ritmo. fui no mercado ontem com meu filho de bicicleta, passei por uma igreja, não estou julgando igreja nenhuma, irmãos. Eu estou falando aquilo que eu vi. Eu não estou julgando igreja nenhuma. Né? Porque a igreja não salva ninguém. Eu não estou julgando igreja nenhuma. Mas eu passei por uma igreja grande e bonita. Irmãos, o que estava acontecendo ali dentro era rock. Mas um barulho ensurdecedor. Eu falei, como é que as pessoas estão entendendo alguma coisa ali? Um barulho muito alto. O culto tem que ser o quê? Racional. A palavra tem que ser aberta e você tem que entender. E o pregador, ou o professor, ou o pastor, ele tem que falar, você tem que estudar a Bíblia em casa. Você tem que saber o que está acontecendo. E se tem um livro, irmãos, que essas denominações aí fora não estão ensinando, basicamente a Bíblia toda, mas tem 2 livros que eles não ensinam. De jeito nenhum. É Daniel e Apocalipse. Aí eles não entram ali, irmãos. Se entrar ali, é verdade. É uma família que eu amo muito. Eu fiquei ali dando estudo bíblico. É uma família que mora no meu coração até hoje. Eles me convidam, eles são da Igreja Batista. Eu falei assim para eles: pegue a Bíblia, já de intimidade, dá para o seu pastor e mostre para ele que essa é a tua Bíblia. E fale para ele, te mostrar aonde que o sábado foi abolido. Depois ele veio para lá. E ela fez isso. Quando eu cheguei perto dele, irmão Alex, eu falei, olha, me mostra aqui na Bíblia aonde que o sábado foi abolido. Ele falou assim, o sábado é para os adventistas, você tem que esquecer esse assunto. E deu as costas e foi embora. Falei, a senhora se contentou com essa resposta? Essa é a resposta? Não tem como provar. Não tem fundamento. Pegue o sábado, quebre ele e você quebra todos os 10 mandamentos. Tiago diz claramente. Irmãos, por que nós não estamos ensinando isso? Nós temos que ensinar as pessoas. O sábado é o sinal, né? Sinal. É um mandamento que coloca Deus no seu devido lugar. Sim. O Criador. Por isso que ele é atacado. Isso não é coisa de louco, irmãos. Isso é bíblico. Foi o próprio Deus que escreveu com a própria mão dele. Então aqui, sinais no mundo religioso. Vamos lá. Então já terminando, irmão. O tema é tão gostoso. Verdade. Já. Na vigília poderia ser. Capítulo 24, versículo 11. Vamos lá no 24, versículo 11. Levantação, muitos falsos. 11 e 24.
Levanta-se-ão o quê? Muitos falsos profetas. E enganaram a poucos. É isso que está escrito aí? Há muitos. Há muitos. Você quer estar aí nesse meio dos muitos? Não. Então você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que conhecer a verdade. Agora o versículo 24. Jesus Cristo repetiu várias vezes isso. Pode ver isso. Porque se dirão o quê? Falsos cristos, falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios o quê? Eleitos, escolhidos. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Eu trouxe esse livro aqui. Eu gosto desse livro aqui. Eu já li esse livro aqui? Vocês são adventistas? Esse livro aqui? Misericórdia. Viagem ao sobrenatural. Tem um vídeo de É a nossa igreja esse livro aqui. Eu vou abrir aqui uma página. Eu já preguei isso aqui na igreja, mas eu vou ler aqui de novo. É uma reunião que estava acontecendo entre os sacerdotes satânicos. Eles fazem reunião. Só que não são, irmãos, uma categoria de simples sacerdotes satânicos. São pessoas da alta classe. Aqui diz, ó. O grupo de adoradores de espíritos e demônios estavam maravilhados com a habilidade de Satanás para enganar. E quando o orador, aquele que estava pregando, mencionou que Satanás e os seus anjos têm milhões de cristãos envolvidos com a idolatria, sem mesmo eles saberem, a plateia ficou de pé para aplaudi-los. Mais uma vez, o sacerdote se gabou de que o seu mestre, Satanás, enganou o mundo inteiro com a crença da imortalidade da alma. O que é a imortalidade da alma? A alma não morre. O inferno é real. Morreu uma pessoa má, vai para onde? O inferno. Isso não é Bíblia. Isso é desfalque. Ou então uma pessoa boa, ela morre e vai para onde? Do céu. Ou para o seio de Abraão. Lembrando que quando Jesus comentou sobre o seio de Abraão, isso era o que? Uma parábola. E ensinam isso. Eu fui no enterro de um jovem, eu tive a oportunidade de dar estudo para ele. Ele estava com câncer. Ele tinha 30 e poucos anos de idade. E eu passei os últimos momentos da vida dele com ele, do lado dele. Amém. E foi muito bom. Foram 2 meses de muito aprendizado para esse jovem. O câncer realmente estava matando ele. Mas nós acreditávamos no milagre. E a última vez que eu fui lá, ele não estava lá. E quando eu voltei, eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo depois que no meio do caminho, né, a irmã estava lá, depois pegou um ônibus, ela me ligou assim que eu cheguei em casa, olha, o Rodrigo, ele acabou de falecer. Fiquei muito triste com isso, que me abalou muito. Porque você acompanhar ali, né, a felicidade, chegar naquele momento e ele completamente desesperado, e passar 2 meses, ele completamente calmo, né, a gente acreditando que Deus poderia fazer um milagre, mas Deus sabe de todas o quê? Todas as coisas. Eu creio que na última vez eu falei em você, eu falei, eu estou em paz, Alex. Amém. Eu aceitei Jesus Cristo, depois eu não vi mais ele. Então eu sei que ele vai estar naquele grande dia. Mas o enterro dele foi uma coisa muito estranha, porque os pais em si eram separados e não sabiam que eles estavam tomando uma posição. E ali teve uma pessoa católica, teve pessoas de outras denominações, cada um falando uma coisa. Um falou que ele estava esperando o arrebatamento secreto. Outro falou que ele estava no céu, e o outro falou que estava no seio de Abraão. Aí a irmã está falando assim, se não vão te dar a oportunidade de falar, eu falei, a família não me conhece. Se me dá a oportunidade de falar, eu vou falar. Porque não está acontecendo nada disso. Eles se encontram comigo. Então, essa é a ideologia de Satanás. Enganar o povo. O sacerdote aqui ficou assim, feliz, se gabou, porque Satanás tomou a frente do mundo que? Religioso. E aqui diz o seguinte, olha o que diz aqui, sobre o disfarce do cristianismo, aproximamos do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como o quê? Governante. Governante de que mundo? Cristão. Cristão. Satanás está trabalhando para ser governante do mundo cristão.
Mas, irmão Alex, que bom que aqui na igreja adventista ele não vai adentrar. Da onde? Ele não vai ter o predomínio, o domínio, aliás, mas é dentro disso. O mundanismo adentro. E foi isso que a igreja no qual eu preguei não gostou. Porque eu preguei baseado na Bíblia e no Espírito de profecia. Enquanto as verdades, os argumentos, não tem como isso. Eu estou pregando baseado na palavra do Senhor, não tem como você levantar e dizer, eu não acredito nisso. É bíblico. E aqui diz claramente que Satanás está procurando atuar como governante do mundo. Porque o governante é aquele que quer o quê? Governar. Só que as portas do inferno, para com a igreja de Deus, não vai o quê? Prevalecer. Haverá guerra. Mas não vai prevalecer. Agora, que ele está adentrando, ele está. Hoje nós temos igrejas para todos os tipos de gosto. A pessoa hoje escolhe igreja. Eu quero uma igreja só que cante. Tem igreja só que cante. Sim ou não? Eu quero uma igreja que pule, que redopique, que dá cambalhota, que fale línguas. Tem também. Igreja que pode beber. Uma igreja que pode beber, uma igreja que pode fumar. Só não pode se embriagar. Né? Só não pode se embriagar. Vendo? Mas até hoje pode se embriagar. Agora pode. Agora pode? Pode. Tem igrejas que tem um octógono, se fala, né? Nos fundos da igreja, lá em São Paulo, na Vila Grande, onde quando se tem a indiferença com os irmãos, vão lá para trás resolver. Tem igreja para todos os tipos de situações. E as pessoas enchem essa igreja. Prosperidade. Devolva a Deus e Deus te dará em dobro. E as pessoas dão tudo. Pastores ficando bilionários com seus jatos particulares. Mas a igreja que alimenta tudo isso são os sacerdotes. Eles estão acima das pessoas. E ai de você se falar contra ungido, não é isso que colocaram na cabeça de muitos? E entende que esses homens como se não fossem semideuses. Quem está por trás? Satanás. Danças, rocks, samba, pagode, funk. Isso tudo dentro da igreja. Eu estava falando com o Marcelo, estava conversando com um amigo meu, ele é adventista. Ele falou, Alex, eu me encontro quando eu componho para Deus. Eu falei, que bom que você se encontra quando você faz música para Deus. Mas que tipo de música você faz? Aí eu gosto muito da batida hip hop. Eu fiquei mudo. Eu falei, sério isso? Isso não vem de Deus, cara, isso vem de Satanás. Estão sentindo isso? Você pega as letras, mistura com o profano e vai levar a Deus uma oferta podre. Mas você acha, eu não acho, eu tenho certeza. Tem que parar com esse negócio. Você sabe de onde veio o hip hop? A cultura do hip hop? Já estudou sobre isso? Isso não tem nada a ver com Deus. Irmãos, nós estamos vendo cada coisa. Deus não está nisso. Deus, ele é santo, santo, santo. Amém. Quem quer profanar, irmãos, o seu templo, né? O seu santuário, o seu corpo, é quem? Satanás, irmãos. Eu sempre falo, ó, é o lobo frontal. E uma vez que ele contaminou isso aqui, Satanás, você passa a ser dele. Ele está atuando de forma poderosa, irmãos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E aqui diz, deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, uma aliança de nações para um fim comum. Vocês viram lá o que está acontecendo? 3 templos ali, muçulmanos, judeus e cristãos, todo mundo de mão dada. Não fique você pensando que quando se chegar aqui, eles não vão tentar te induzir para que você possa entender que isso é bom. E se você não tiver conhecimento da verdade, você aceitará. Porque tem muitas coisas que estão acontecendo e muitos estão aceitando. Mas, irmão Alex, eu sou um adventista do 7º dia. Eu não vou cair nesse engodo. Velho engano, irmãos. Se você não tiver com Cristo Jesus, você vai ser enganado também, irmãos. Estamos chegando ao final. Ocultando a sua perversidade, sob o disfarce do cristianismo,
por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder sobre a aparência do cristianismo, que se for possível, enganar até o quê? Os escolhidos. Os escolhidos. Até mesmo na igreja adventista, temos muito mais a temer de dentro do que de quê? Os de fora. Os obstáculos, a força e o êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que no mundo. Hoje, quem ataca a igreja é quem? Interna. A guerra da igreja não é interna. Ainda não é externa ainda. A guerra é o quê? É interna. E é interna mesmo. Mas quantas vezes tem os professos defensores da verdade demonstrando o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade que aceitam, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem caminho para a execução dos seus ardis, para a execução dos ardis de Satanás. E os sinais para não vencer. Essa é a realidade. Os sinais estão aí. Tome uma posição ao lado de Cristo Jesus. Como o Marcelo falou, é para testemunho. Todos estão sendo avisados. Até o final do ano, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas as coisas vão se avolumar. E vão chegar até você. Vai chegar até você. E qual vai ser o seu posicionamento? Você posiciona ao lado de Jesus Cristo. Amém. O mundo está entrando em caos. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. As pessoas são devotas do santo. Hoje tinha um rapaz com uma blusa vermelha e estava nas costas dele a oração do São Jorge. Eu falei, eu vou ler essa oração. Tirei perto aqui para mim. Porque tudo para mim é um campo espiritual. Então nós temos que tirar proveito de tudo. Aonde eu estou, o que está acontecendo, eu tenho que tirar proveito. Eu comecei a ler e falei, meu Deus do céu. Ele pega um pedaço da oração de Davi, né? E pede proteção, isso, aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Velho engano. Não tem proteção nenhuma servindo a esses deuses que nem existe. Pau, pedra. Tem nada ali. Não tem vida. O nosso Senhor e Salvador, irmãos, não está na tumba, não está morto. Ele se encontra no céu, no lugar santíssimo, intercedendo por cada um de nós. E vai voltar para nos buscar. E Alex, e as pessoas estão tão enganadas. Você vê, se em cada lugar tem pessoas orando a Ele, pedindo coisas, é sinal de que Ele é o quê? Onipresente. Sim. Porque se Ele está em vários lugares ouvindo o que cada um está falando, é um atributo exclusivo de Deus. Sim. Só Deus sabe. Só Deus tem isso aqui. Alex. E nem nome de Jorge tem na Bíblia, viu? Porque Não tem nome de nada, irmão. tem nome de Santo de Jorge. Santo é só Jesus Cristo. Amém. Aquele que salva. Amém. Porque para Jesus Cristo, Ele ser o seu Salvador, o que Ele fez? Deu a vida. Ele morreu no teu lugar. Ele te comprou com o sangue dele. Amém. Ele te resgatou das trevas, da morte eterna. Só Ele. Amém. Ninguém mais. Ele foi bem claro. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém. Ninguém. E cuidado, moço. Porque o inimigo, ele quer ser governante do mundo cristão. Ele não é bom. Lá fora, ele já embalou as pessoas. Agora ele quer embalar onde? Dentro do campo religioso. E vai embalar isso. Que se for possível, ele vai enganar. E tem enganado. Que Deus nos abençoe. Amém. Que você tenha uma ótima noite. Uma ótima semana na presença de Cristo Jesus. Amém. Se assim o Pai do Céu nos permitir, quarta-feira estaremos aqui, mas é outro que? Outra ação. Estudo, né? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em louvar o pé? Senhor. Vamos. Rei dos Reis. Rei dos Reis. Vamos ter esse momento, um hino. Rei dos Reis. Tome uma posição, gente. Igreja, está ao lado de Cristo Jesus. Vale a pena.
glorificai, Jesus o Senhor. Terra e céus, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céus, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Oremos. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Amém. os sinais se mostram cada vez mais. Está aí para todo mundo ver, Senhor. O Senhor está voltando. Os conflitos estão aí, Senhor. Às vezes os conflitos são externos na nossa casa, às vezes na nossa rua, no nosso bairro, no nosso estado, no país, em outros países. Mas os conflitos estão aí, as guerras estão aí, Senhor. A maldade do ser humano que está quase transbordando a taça da iniquidade. O mal terá um fim, Senhor. Amém. O pecado será destruído. Amém. O Senhor ama, Pai, o pecador e abomina o pecado. Mas aqueles que estiverem agarrados no pecado, Senhor, serão destruídos juntos. Não tem outro jeito, Senhor. Nós temos que tomar uma posição do seu lado, Senhor. O mundo está em festa, Senhor. Em beira de guerra, em beira de caos. O mundo se encontra em festas. As pessoas, Pai, depois da pandemia, se tornaram mais incrédulas, Pai. Se tornaram mais festeiras. Bebem mais, comem mais, casam, dão-se em casamento de qualquer maneira. A promiscuidade, a prostituição, a bebedeira, Senhor, só aumentou de uma forma colossal. Senhor, só não vem quem não quer os sinais, Senhor. Em breve, Jesus Cristo vai parar de interceder no céu. E não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Aqueles que adentraram, adentraram. E aqueles que ficaram de fora, Pai, sofrerão o juízo. Morrerão eternamente, Deus. A oportunidade é hoje. A tua palavra diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor Espírito Santo está apelando a todos os corações. Todos já ouviram falar, Senhor. Eu estava conversando com um jovem. Eu falei: você nunca ouviu falar de Jesus? Ele falou: eu já ouvi, sim. Todos já ouviram falar de Jesus, Pai. Mas não dão oportunidade para o Senhor Jesus fazer morada nos seus corações. Eu sei que Jesus, ele chora, Senhor, e sofre com isso tudo. Porque o Senhor Jesus morreu para salvar os seres humanos. O lago de fogo de enxofre não foi preparado para seres humanos nenhum. Foi preparado para o diabo e os seus anjos, Pai. Mas quantas pessoas estarão lá porque não quiseram Cristo? A tua palavra diz no livro do Apocalipse que os perdidos são como a areia do mar. É uma quantidade imensa, Deus. E todos eles, Pai, vão dobrar o joelho e vão reconhecer que Jesus é justo. Tiveram oportunidade, mas não quiseram, Deus. Hoje o Senhor está falando conosco, Pai. A nossa vida é uma neblina, Deus. Hoje nós estamos vivos, amanhã não podemos estar. Que hoje possamos escolher estar do seu lado, Senhor. Amém. Nos leve para a nossa casa neste momento, na companhia dos seus santos anjos. Nos dê uma semana de vitória, Senhor. Seja conosco, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Possam bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima noite com Cristo Jesus.